Fala, meus amigos! Como que vocês estão? Vocês estão bem? Ah, gente, eu tô aqui, ó. Meu nome é Davi Greco, né? A gente tá aqui para mais um devocional do dia. Eu tô com o coração em chamas para poder compartilhar da palavra do Senhor, né? Hoje o Senhor falou comigo de uma forma tremenda na parte da manhã, com uma canção que eu estava ouvindo. Eu tentei gravar esse devocional por várias vezes, não consegui, né? Mas aqui a gente está aqui, ó, na nossa meta de todo dia compartilhar a palavra do Senhor, de todo dia nós podemos olhar para as Escrituras e vermos como nós podemos nos parecer cada vez mais com Ele, né? Se fala assim, Davi, como que eu posso me parecer com o Senhor Jesus? Onde eu posso ver o Senhor Jesus? Gente, abre a sua Bíblia, abre as Escrituras, o Senhor Jesus vai estar olhando para você e você vai estar olhando para Ele. Leia, não leia só aquilo que você gosta não, gente, não faz isso não, leia a palavra por completo, sabe, porque senão nós podemos criar um Deus segundo a nossa imagem e não nós nos tornarmos segundo a imagem dele. Então nós precisamos ler porções completas, sabe? Pega um livro da Bíblia, o livro de Marcos, por exemplo, e leia ele de ponta a ponta. O livro de Mateus, leia ele de ponta a ponta, né? Faz isso num dia. Senta aí, separa um tempo para o Senhor. O Senhor está querendo falar com você todos os dias. E como nós podemos ouvir Ele? Através das Escrituras. E a gente está aqui, olha, hoje a gente vai falar sobre a parábola dos talentos, né? Como eu falei para você, hoje o meu dia foi muito mexido com uma canção da Gabi Sampaio. A música se chama Ambição. E ela vai falar que nós não deixaremos o Senhor Jesus, seja no dia bom, seja no dia mal, nós queremos estar prontos, apaixonados pelo Senhor, né? Ele vai falar sobre um casamento ali, faz muito sentido com o que eu quero falar com vocês hoje. Por quê? Porque para entender a parábola dos talentos, nós precisamos entender o que estava acontecendo antes que Jesus está falando. Mas aqui, olha, eu não quero perder tempo não, vamos aqui, ó, falar sobre isso hoje, a parábola dos talentos. E aí eu quero convidar você a abrir aí, ó, pega a sua Bíblia, pega papel, caneta, pega uma água aí para você tomar, um café, eu não sei como está sendo o seu dia, mas vamos ler, meditar na palavra do Senhor. Vamos lá? Aqui, ó, Mateus 25, a partir do verso 14, vai dizer assim, olha: E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade, e em seguida seguiu viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente e aplicou-os, e ganhou mais 5. Verso 17. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. O que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e enterrou, escondeu o dinheiro do seu senhor. Verso 19. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou as contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe outros 5 e disse: O senhor me confiou 5 talentos, veja aqui, eu ganhei mais outros 5. Respondeu o senhor: Servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre muito eu o colocarei. Venha, participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: O Senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. Verso 23. O Senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco e porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim veio aquele que tinha recebido 1 talento e disse: Eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Mas veja, aqui está o que pertence ao Senhor. O Senhor respondeu, verso 26. Servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse o recebesse de volta com juros. Tire o talento dele e entregue ao que tem 10 talentos. Verso 29. Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande abundância. Mas quem não tem, até o que tem será tirado. Lance fora o servo inútil nas trevas, onde há choro e ranger de dentes. Gente, feche seus olhos aí, vamos ler, vamos falar com o Senhor Jesus aqui, vamos pedir sabedoria para poder compreender as Escrituras aqui neste momento. Papai, eu sei que o Senhor está aqui e eu sei que o Senhor está aí com os meus irmãos, onde quer desse mundo, Senhor, que eles estão ouvindo a Tua palavra.
eles estão lendo da tua palavra, e eu sei que o Senhor está na vida de cada um deles também. Senhor, fala conosco, que nós possamos aqui, olha, Senhor, lermos a tua palavra e compreendermos como nos parecer mais, como estarmos prontos para a tua volta, Senhor, mas como nos parecermos cada dia mais como o Senhor. Então fala conosco, Espírito Santo, que não seja razão humana, compreensão humana, mas que venha de discernimento direto do Senhor para as nossas vidas. Nós vos pedimos por sabedoria neste momento e cremos que o Senhor nos dará e já está conosco. Desde já nós te agradecemos, Espírito Santo. Amém. Amém. Gente, eu tô aqui, olha, feliz demais em compartilhar com você. E aqui a gente vai dar um tema hoje para nosso devocional. E o tema é: pare de esperar. Use agora ou você vai ficar sem ele para sempre. Então, de novo, pare de esperar. Use agora ou você vai perder isso para sempre. Gente, isso é muito forte. Isso é muito forte. A gente precisa ter responsabilidade com aquilo que o Senhor nos entregou. Nós precisamos ter senso de urgência com aquilo que o Senhor nos entregou. E aqui, a gente precisa entender algumas coisas. O texto está falando sobre talentos. E talento de hoje não é a mesma coisa de talento daquela época. E o que é o talento? O talento é um peso em ouro da época, né? Um talento equivalia a 35 quilos de ouro se fosse colocado hoje, né? E aí equivalia ou correspondente a um talento, a 16 anos e meio de trabalho consecutivos todos os dias de uma pessoa. Isso é muito dinheiro, gente. Isso é muito recurso. Isso é muito tempo, né? E ali o texto vai falar sobre 3 servos que receberam do seu senhor, né? O senhor deles confiou a eles os seus bens. E ele separou isso, ele deu a um 5, a outro 2 e a outro 1. E aí a gente vai falar sobre essas características desses 3 servos e como nós podemos ser aquilo que o nosso Senhor quer que nós sejamos. Como nós podemos ter esse coração entregue e como nós também não podemos ser, né? O texto ele vai ensinar isso pra gente. Vamos aqui, vamos começar a falar aqui, olha, do primeiro servo. Se você está anotando aí, olha, escreve aí, primeiro servo, 5 talentos. E aí a gente vai ler aqui, olha, no verso 16. O verso 16 diz assim, olha, o que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Gente, anota aí, olha, imediatismo. Senso do nosso. Senso de urgência e responsabilidade. Gente, isso é fantástico. Esse é o cara, né? Se você é empresário, se você tem empresa, né? Isso aqui é um funcionário que você quer. que ele tem esse senso de prontidão, de imediato, e ele saiu e ele já deu resultado, né? Tem o segundo, ele vai falar aqui, olha, no verso 17. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2, né? O texto não está falando isso, né? Mas a gente pode aqui, olha, falar assim, olha, o texto no primeiro ele falou que imediatamente o primeiro servo saiu. Esse outro ele não está falando, mas ele está falando que o segundo servo também ganhou outros 2. Ele também tinha um senso de responsabilidade, né? Ele também tinha um senso do nosso. Aí talvez esse servo trabalhou melhor com o recurso, né, de investir, de captar, mas ele também ganhou outros 2 talentos. Mas teve o que ganhou 1, e aí anota aí, olha, o que ganhou 1. Aí vai estar aqui, no versículo 18. Mas o que tinha 1 talento, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Isso aqui é perigoso, gente. Isso aqui é perigoso, né? Por quê? Porque lá na frente, no versículo 25, ele vai dizer assim, olha, pois tive medo, saí e escondi. Gente, anota aí, olha, ele teve medo, ele cavou um buraco e quer ver uma coisa muito forte que ele fez? Ele tratou como morto algo que estava vivo. Não o recurso, não o talento, não o ouro, não, ele tratou os recursos do seu senhor. Ele deu o senhor como morto por um tempo, né? No senso dele de responsabilidade, ele falou assim, olha, eu não sei fazer nada.
O que eu posso fazer com um talento, né? O meu amigo ele ganhou 3, o meu amigo ganhou 5, meu outro amigo ganhou 2, eu ganhei 1. O que eu faço com 1? Né? Tem um ditado na nossa cultura que diz assim, olha, quem tem 2 tem 1, quem tem 1 não tem nada. Talvez esse servo pensou exatamente isso, né? Ele falou sobre isso. Gente, se você for no dicionário português e pesquisar sobre talento, o dicionário português vai falar que talento é aptidão, é uma habilidade, é uma competência em comum. Se você for olhar à luz da Bíblia, à luz das Escrituras, vai falar que é uma capacidade pessoal, é um dom natural, é um dom espiritual, é algo recebido. Gente, a gente precisa olhar para as Escrituras sempre, sempre, com uma perspectiva, um olhar de eternidade. Se nós olharmos para as Escrituras pensando só no hoje, só em como ganharmos, só em como retermos, só em como conquistarmos coisa. Aqui, deixa eu falar uma coisa para você. Talvez você está no lugar errado, vendo algo errado. E eu tenho certeza que essa não é a vontade do Senhor para a sua vida. A gente tem que pensar sobre isso. A gente tem que pensar sobre isso. Por quê? Porque quando nós olhamos para as Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, nós precisamos olhar com um olhar de eternidade. Porque tudo só faz sentido na nossa vida olhando para Cristo. E Cristo já está lá, assentado à destra de Deus Pai. E nós também já estamos lá. É isso que a palavra está dizendo. Né? Então tudo na nossa vida só faz sentido se olharmos à luz da eternidade. E aí eu quero voltar aqui só um pouquinho com você. No início do texto, está falando no verso 14, diz assim, olha, e também será como. O que quer dizer esse também será como? O que estava falando antes? Jesus estava falando sobre o quê? Jesus estava contando antes disso a parábola das 10 virgens. Ele vai falar sobre as 5 prudentes e as 5 nércias. Por isso que o verso 14 vai dizer assim, olha, e também como será como. E aí ele vai recorrer ao texto. E aí o que, Davi, não estou entendendo, o que está fazendo sentido? Toda parábola, ele é um apontamento profético. E nesse caso aqui, é um apontamento escatológico. Ele está falando, olha, vai ser assim, vai ser assim. E aí junta as coisas comigo aqui, olha, a gente está lendo o mesmo texto. As 10 virgens vai falar sobre 5 prudentes que tinham azeite reserva e 5 nércias que não tinham azeite reserva. E aí ele vai começar outra parábola falando sobre talentos. O seu senhor pegou, né, dos seus bens e entregou, confiou aos seus servos. Gente, só tem uma coisa que o Senhor Jesus ele espera de mim e de você: reserva e trabalho. Essas duas coisas precisam andar juntas. Elas precisam andar juntas. Quando o nosso Senhor voltar, o texto está falando aqui, olha, depois de muito tempo, o Senhor daqueles servos voltou. E aí os servos foram prestar contas. O Senhor Jesus só espera uma coisa de mim e de você: termos reserva. Termos reserva para nós podermos esperar a volta dele. E trabalho em nossas mãos. Aquilo que ele confiou nas nossas mãos. Ele lembra que a gente começou aqui, olha, falando assim, olha, como nós podemos nos tornar mais parecidos, né, com Jesus? E aí, lendo as Escrituras, os talentos que os servos receberam, eles deram um fim para cada servo deu um fim, né? O primeiro multiplicou de 5 para outros 5, o segundo multiplicou de 2 para outros 2, só que teve um que não multiplicou, ele enterrou. E é sobre isso que a gente está falando só aqui, né? Então esse senso do nosso, essa responsabilidade. O último aqui, olha, o último servo, então, o primeiro servo ele vai falar sobre essa questão, né, do imediatismo, como a gente falou aqui. O segundo também vai falar sobre o senso do nosso, mas o terceiro, ele está falando sobre alguém que teve medo, sobre alguém que cavou um buraco para si mesmo, né? Ele cavou ele abriu uma cova para si mesmo. Não era sobre o seu senhor, porque o seu senhor, ele não perdeu o talento, mas aquele servo deixou de conquistar
aquilo que o Senhor tinha para ele. E é sobre isso. Então é tudo na nossa vida. Só faz luz, sentido, se olharmos para a eternidade. Nós precisamos olhar tudo, a nossa vida, o que está acontecendo ao nosso redor, à luz da eternidade. Olhar para Cristo, em como sermos mais parecidos com Ele, como termos mais reserva para Ele, para apresentar a Ele, né? Para nós aguardarmos a volta dEle. Sabe, Satanás o tempo todo, o dia todo, está tentando falar mentiras a nosso respeito. Talvez aqui, olha, vai ser algo que ele falou ao coração daquele servo. Ele vai falar, né? Eu tive medo. Veja bem aqui, olha, o que tinha um talento, talvez pode ter passado na cabeça dele, assim, olha, sobre incapacidade, eu listei algumas coisas aqui, então estou falando para você. Então, se você está anotando aí, olha, anota, escreve aí, né? Se você está acompanhando esse devocional comigo, para o quê? Para você olhar para as escrituras e falar assim, olha, não, o Davi não está tirando algo da cabeça dele, não, está aqui. Da mesma forma que está falando comigo, pode falar com você, né? Então talvez o Satanás soprou no ouvido daquele um que tinha um talento. Ele falou sobre incapacidade, sobre comparação, sobre rejeição, sobre barreiras, sobre inflexibilidade. Gente, Satanás está falando o tempo todo. Ele está falando mentiras no nosso ouvido o tempo todo. Se a gente voltar lá no Éden, vamos aqui, olha, só para você não achar que eu estou falando da minha cabeça, volta lá comigo, ó, Gênesis capítulo 3, versículo 1. Disse assim, olha, ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou para a mulher, foi isso mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto da árvore do jardim? Gente, a gente precisa ler isso daqui e entender. Por isso que eu falei, não coma porções da Bíblia, coma a Bíblia inteira. Sabe por quê? Para nós não criarmos um Deus segundo a nossa imagem, mas que nós nos tornemos segundo a imagem de Deus todos os dias. Foi assim que o Senhor nos fez. E aqui por que eu estou falando para você? Porque no verso 15, no verso 16 do capítulo 2 de Gênesis, está escrito assim, olha, Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim. Gente, só dá para comer daquilo que o Senhor não ordenou se nós não estamos fazendo aquilo que o Senhor ordenou. Então, a serpente está tentando desfazer ou enganar, mentir aquilo que o Senhor falou aos nossos ouvidos, aquilo que o Senhor falou ao nosso respeito todos os dias. Então não tire os seus olhos da verdade, apenas olhe para Jesus todos os dias, pois Ele pode se revelar para você. Todos os dias nós precisamos olhar para Jesus. Eu anotei uma frase aqui, olha, e se você está anotando, escreve ela aí, olha. Quem abre uma cova e enterra algo valioso, cria um discurso para convencer pessoas de que está fazendo certo. Isso é muito forte, gente. Isso é muito forte. Jesus, em Mateus capítulo 15, versículo 8, vai falar assim, olha, a sua boca fala algo, mas o seu coração está longe de mim. O seu coração está longe de mim. Então quem tem medo paralisa, vai pensar alguma coisa. Você percebe aqui, olha, no texto, que os outros dois servos nem dão justificativa, pois eles conhecem o seu Senhor, mas esse outro servo, ele cria justificativa, e o Senhor fala para ele, você sabia. Gente, talento que o Senhor nos dá é um presente, é uma graça, e até quando você vai ficar com medo de usar esse talento? Não deixe de usar esse talento. O Senhor colocou algo precioso nas suas mãos e Ele está contando com isso. Pois o texto ali termina assim, olha, para quem mais tem, mais será dado, e será dado em grande quantidade. Eu quero falar de novo para você. Até quando você vai ficar com medo? Até quando você vai deixar de fazer aquilo que o Senhor lhe entregou na sua mão? A gente está aqui todos os dias, olhando para as Escrituras e tentando ser parecido cada vez mais com o Senhor. Gente, um beijo no coração de vocês. Até amanhã. E use esse talento.